Manda pau, né? Manda pau agora, desse jeito, né? Bora lá, acho que agora a gente consegue. Que estresse. Tentamos já mudar de lugar, já mudamos de equipamento, já fizemos de tudo aqui. Se tiver rolando, checa aí, vê se tá rolando. Estamos no ar, lá na página do Cláudio. É só entrar. Já tem gente entrando. Agora tá indo. Então tá. Então agora estamos essa foi com emoção. Até vou beber mais do que eu ia beber já. Então, a mulher chega no meu live com vinho na mão eu posso. E querendo dar ordem. Eu posso. Vamos lá. Se a gente tem a chance de começar de novo, a gente falou um monte, vocês não perderam muita coisa, porque a gente vai conseguir recuperar agora. Agora vemos que tem gente já entrando. Pra gente. Finalmente. A gente falou 10, 15 minutos e aí a gente percebeu que não estava acontecendo nada, por conta de alguma falha técnica aí. Então, boa noite para todo mundo. A Marcele já apareceu ali, que legal. A gente está aqui no primeiro live que eu faço, né, na minha página. Eu tenho o prazer e a honra de ter aqui do lado a Patrícia Fox Machado. Para quem não conhece o trabalho dela, eu duvido, eu estou sempre citando ela aqui na página. Ela é parceirona véia de guerra aí de muito tempo já, pesquisando espiritualidades, pesquisando caminhos alternativos para a vida da gente. Uhum. E também nas horas vagas ela faz iluminação de cenário. Então ela está tá mexendo aqui. A gente consegue acertar tudo aqui. Então a ideia fundamental da nossa live de hoje é estrear justamente com a presença da Patrícia, falando de ecoespiritualidade e cultura celta. E aí, para a gente começar a repetir tudo aquilo que a gente falou sozinho para ninguém ouvir, agora com gente ouvindo. Patrícia, me dá a tua definição. Como é que se define ecoespiritualidade? Oi pessoal, tudo bem? Foi um parto, tá? A gente realmente ficou falando um tempão. Eu imagino que muita gente tentou entrar na página. E não, a gente percebeu, o Cláudio estava falando, eu percebi, não tem ninguém, né? Mas de qualquer forma estamos aqui. Bom, então hoje nós trocamos um pouco. Normalmente as lives acontecem lá na minha página e eu falei pro Cláudio, vamos fazer na sua hoje, acho que vai ser interessante, porque tem um motivo da gente estar aqui hoje, né? Além da gente gostar muito de compartilhar conhecimento, como vocês sabem. O Cláudio vai ter um curso, vai começar um curso agora no dia 4 de maio, na próxima quinta-feira. A turma já está formada, mas ainda tem vaga, então quem quiser vir é só depois dar uma fuçada aqui na página, depois a gente fala mais também. A gente dá a letra. E além disso, a gente estava prestes a celebrar Beltane, né? Então foi uma coisa rápida, assim, de ideia que eu falei ontem para ele, e aí a gente resolveu vir para cá. Certo, então tá bom. Deem bastante coraçãozinho pra gente bombar e chamar mais essa live. Conforme vocês dão like, comentam e tudo mais, ela aparece mais, pra mais gente, né? Nas linhas, tá? Então vocês podem brincar de videogame aí. E aê! Então olha, eu fiquei cheia de coração na cara. Isso porque eu só comecei a beber o meu vinho português agora. Bom, então, definição de ecoespiritualidade, né? Isso. Eu acho assim, mais do que definir a ecoespiritualidade, eu acho que eu posso tentar esclarecer, tá? O que vem ser, o povo se empolgou, o que vem ser eu não tô aguentando, a ecoespiritualidade, assim, desde a minha perspectiva. Tá, então a gente vai ter, sim, algumas autoras e mais autores, tá? O Cláudio vai falar de um, a gente também tem o Leonardo Boff aqui no Brasil, que fala de ecoespiritualidade, de uma pegada bem dentro da praia dele, né? Que inclui aí uma ideologia política até, o que não significa que, na minha perspectiva, a gente também não tenha política. O que eu não tenho na verdade, uma opção partidária ou ideológica de um lado ou de outro. Eu não acredito em um lado ou em outro. Eu acredito no centro, para ser coerente, né? Se você me permite dizer, em cima da tua observação do Boff, o Boff pega um tema da espiritualidade e insere dentro do contexto dele, né? Que não é que eu sei que não é o seu, menos ainda o meu.
Então a gente consegue falar aqui, citando ele como alguém que usa o termo, mas que tem também muitos outros usuários. Eu acho que ele é né? importante, né? Então, ele é importante dentro ele é muito conhecido por isso, né? Então eu gosto de falar por conta disso. Eu tiro óculos, não consigo ler nada lá, tá? Mas, vocês sabem assim, quem tá acostumado pelo menos comigo, eu demoro um pouco pra abrir aqui o negócio e começar a jorrar a inspiração e eu conseguir chegar, né, na história toda. Mas a ecoespiritualidade, assim, bem resumidamente, ela é aquela espiritualidade onde você consegue... A Eliane quer vinho também. Vão lá buscar o vinho de vocês, a cerveja. É celta, hoje vamos pegar um javali, inclusive. Mas a ecoespiritualidade ela se caracteriza principalmente por essa relação com o meio em que você vive. Então a gente pode dizer que ela, além de ter uma relação com a terra, como toda a espiritualidade xamânica tem uma relação intrínseca e muito íntima com a terra e com os ciclos da natureza e tudo mais, né? a ancestralidade e tudo mais. Da minha visão, a minha abordagem da ecoespiritualidade, ela é muito caracterizada por você colocar a sua filosofia e a sua espiritualidade conectada ao seu cotidiano, inclusive e principalmente por conta de uma urgência que a gente tem no meio urbano, tá? Então, vai desde práticas de consumo, como você vê os outros seres além dos seres humanos, né? Tem uma ética bem caracterizada que eu acho que sim, com certeza, não vou fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim, isso seria bem banal até dizer, mas vai além disso, a gente se vê como todo, né? Então, e a outra característica, por eu trabalhar com mulher especificamente, o que fica bem claro é que tem uma relação muito íntima com o próprio ecofeminismo espiritualista, movimento do qual, né, e no qual eu tô inserida, né? Eu sou feminista desde sempre e o ecofeminismo me fez muito sentido, né? Então, a ciclicidade e as nuances desse feminino estão também conectadas ao próprio planeta, né? E dentro dessa abordagem de ecoespiritualidade, que tem tudo a ver com cultura celta, porque é o background, né? Da onde tanto você quanto eu viemos. Então, tem sim essa característica bem latente, né? Mesmo quando eu falo de mitologia grega, por exemplo, vai sempre além da helênica, aquela coisa patriarcalista, né? Quem são essas deusas, né? Quem é o feminino ali? Legal. Assim, é muito legal a gente começar com essas definições, porque o termo ecoespiritualidade, ele é usado de uma forma bem legal por um escritor, que na verdade é um geólogo e um teólogo americano, chamado Thomas Berry, e ele usa o termo ecoespiritualidade como parte de um tripé. Ele tem uma obra muito bacana, o Thomas Berry, porque ele analisa, até em alguns momentos o livro dele é bastante pessimista, né, doloroso de ler. Ele analisa o estado atual das coisas, em termos de consumismo, em termos de violência, em termos de exploração do meio ambiente, em termos de dificuldade de se relacionar como seres humanos entre si, né? E esse livro dele é chamado A Grande Obra. Ele fala que toda cultura tem a sua grande obra, que deixa como legado. E a nossa grande obra é o grande desafio da nossa cultura, né, que a gente pode escolher, é criar uma era ecozoica, ou seja, a gente sai da grande explosão do Cenozoico para entrar numa era ecozoica, que é voltar a ser parte de casa, né? Ecologia, qualquer coisa, vem do grego oikos, que significa lar, né? Então, o lar é onde eu moro é onde eu cuido, onde eu arrumo, onde eu preservo, e assim por diante. E nesse estudo, o Thomas Berry faz essa grande análise sobre o que a gente vive de trágico nos nossos dias e o que tem de interessante também, mas tem como diferencial o fato de ele propor soluções, ele propõe alternativas, ele propõe respostas. Então ele faz uma análise
científica mesmo, acadêmica, do que rola, e o livro do final dos 90, e aí ele fala, ó, a gente tem uma salvação, dá para ir por esse caminho. E esse caminho da tal sociedade ecozoica, ele pauta em 3 pilares fundamentais. Um deles é o biorregionalismo, que é assim, a percepção de onde eu estou inserido, qual é o meu habitat, qual é a minha oikos, qual é o meu eco, onde eu moro, qual é a minha casa. Daria para passar horas falando disso. O segundo pilar é a grande história, que ele faz como uma alternativa forma moderna de se lidar com a história. Né? A gente tem a história hoje como uma disciplina escolar, e o Thomas Berry fala que não, que a história da humanidade ela tem que ser contada como uma grande aventura, não com livros chatos e técnicos que falam de datas. Exatamente. Então ele fala que a grande história ela tem que ser contada ao redor de fogueiras, tem que ser contada ao pé da lareira, tem que ser contada para uma criança dormir. Então, aquilo tudo que nós temos hoje como, entre aspas, ficção, na verdade, tem que conter a nossa própria história, a história do ser humano, a história das diversas culturas, porque elas são em si épicas. E o terceiro pilar, então, relembrando, o primeiro, o biorregionalismo, onde eu estou. O segundo, a grande história, de onde eu venho. E o terceiro é o termo que ele usa, ecoespiritualidade, que é uma espiritualidade que devolve o sagrado para a paisagem. E aí, assim, isso pauta o meu trabalho, porque quando a gente estava lá atrás, anos atrás, pesquisando mitologia, espiritualidade celta, paganismo, neopaganismo, todos esses estudos que a gente vem desenrolando ao longo dessas décadas já, ler isso do Thomas Berry me deu uma percepção de que é isso aqui que eu quero passar. Mais importante do que decorar mitos, né, dos celtas, ou no teu caso, clássicos gregos, pré-helênicos e assim por diante. Toda a mitologia, todas trabalho as mitologias. com mitologia bem... Não, isso é que você citou agora. Mais do que isso, é a gente fazer com que esses mitos sejam entendidos para mostrar onde nós estamos, para mostrar que eles nos fazem com que a gente se sinta mais em casa. Acho que essa é a grande sacada. Né? Você entender um mito faz com que você entenda quem você é e o teu papel nessa oikos, nessa casa, que é onde você está inserido. E aí, quando a gente pega esses princípios todos e remete ao estudo dos celtas, a gente vê que a história para os celtas era contada como as suas sagas, como a sua... A história no sentido de o que te dá origem, o que te gera, o que te forma, essa é a palavra que eu estava procurando, e era contada justamente através da música, através da poesia, através ao pé das lareiras, né, e nas grandes assembleias tribais e assim por diante. Então, parece, não é o caso, mas parece que, do meu ponto de vista, quando o Thomas Berry escreveu sobre a sociedade ecozoica, usando esses 3 pilares, né, da grande história, do biorregionalismo e da ecoespiritualidade, ele tinha conhecimento da espiritualidade celta. Na verdade, ele não precisava ter conhecimento da espiritualidade celta, porque é aquilo que você falou logo no começo. Qualquer espiritualidade nativa vai ter essa percepção. E aí é a partir disso que a gente vai ter, então, o desenvolvimento de qualquer trabalho que seja pautado em saberes ancestrais, mas trazidos para uma prática de dia a dia. Do agora, do aqui e agora, como tempo e local sagrado. Muito bom, muito bom. Eu acho que tudo se encontra, né, na verdade. E na base de tudo isso está o xamanismo, né, gente? Eu acho que o legal da cultura celta, quando a gente fala de ecoespiritualidade, é que a gente lembra da nossa ancestralidade europeia, pagã, campesina, pessoas que estavam ali no meio no meio literalmente, né, da natureza e fazendo parte dela, no meio da natureza, é uma natureza no meio, né, também. E por isso que eu acho que toca tanto quando a gente fala de celta, de cultura celta. Gente que nem sabe o que é isso fica interessado, porque tem uma coisa no imaginário, no inconsciente coletivo que grita muito, e na alma da gente, né, que eu acho que quando a gente fala de inconsciente coletivo e no próprio imaginário, nós estamos falando de alma, né? Sim. Então, pro bem e pro mal, tá, gente? Não é só, o inconsciente coletivo, ou então, o imaginário é lindo, ou então... E me veio uma coisa muito interessante, você falou muito sobre mito, que é a base da espiritualidade xamânica por si só, é mito, né? Que é a preservação das histórias, das tradições, dos hábitos, da própria cultura,
através dessa contação, dessa compartilha de história, né? Dessa compartilha de jornada, dessa compartilha de vivências, né? Entre os celtas isso tem o ofício sagrado do bardo, né? Que era o responsável pelo conhecimento, preservação, manutenção e transmissão das sagas, das lendas, não só as lendas que falavam dos deuses poderosos, Turhalidarani e assim por diante, mas também dos feitos dos grandes heróis, das grandes heroínas, rainhas e reis, das linhagens, as origens daquela cultura, daquele povo, e inclusive até muitas das lendas, eu diria que o mais legal das lendas celtas é quando a gente consegue mergulhar para além da primeira coisa que chama atenção, que é a grandiosidade das personagens. Quando a gente consegue ver o dia a dia nas lendas, os princípios que norteiam a sociedade que é narrada nas lendas, né? Aí acho que a gente está em contato de fato com o que ela tem de mais profundo, com a espiritualidade celta tem de mais profundo, com o que a mitologia celta tem de verdadeiro legado, que é você resgatar valores perdidos no nosso mundo moderno, ocidentalizado, globalizado, urbanizado, industrializado, coisificado, né, desespiritualizado. E né? na base de tudo isso, a gente vai ter a memória, né? A grande fonte disso tudo, e também a fonte que dá de beber e a fonte da onde a gente de vai origem, né? e que a gente vai alimentar também, de certa forma. É a memória, a preservação da memória. E quando a gente fala de memória, nós vamos de novo falar sobre alma, né? A memória ela está totalmente ligada a isso. É interessante que na cultura celta a gente vai ter a figura do bardo ou da bardisa, importante dizer, que as mulheres têm uma importância enorme, tanto quanto, né, nessa cultura. E até nos mitos a gente pode ver, e é interessante como a gente vai ver também isso em todos os mitos das outras, né? Tirando alguns mitos aí, mitologias sociais que se transformaram em mito mundial, como por exemplo a das religiões abraâmicas, né? Que tem o Campbell fala sobre isso, né? Uma mitologia que é social daquele povo e que de repente é imposta para o resto do mundo. Por uma série de coincidências, um mito de um povo seminômade do deserto acaba se tornando um mito universal, né? Uma série de coincidências que vai da romanização daquela região, do levar daquela mitologia para Roma, da expansão do império levando consigo essa mitologia. A questão não é uma mitologia social que acaba se expandindo, mas é uma mitologia social que acaba se impondo em cima de outras, né? Como se a gente tivesse eu vou usar um termo absurdo aqui, mas vocês vão entender, uma mitologia imperialista, onde você vai querer uma exclusividade. Isso tem muito a ver, gente, com até a noção de Deus, de sagrado e tudo mais, né? A gente vai ver, claro que em muitas mitologias do mundo, para muitos povos do mundo, eu vou voltar na memória, tá? Calma. O nó celta que é o meu pensamento e a minha fala. Mas a gente percebe que a gente tem sim uma noção de sagrado, que é independente de gênero, tá? Por mais que a gente saiba que para os seres humanos bem primitivos, né, se a gente pegar ali 30 mil anos, 70 mil anos, a gente vai ter representações muito claras da natureza, muitas vezes sendo representada como uma fêmea, tá? Ou pelo menos alguns aspectos dela. Né? A mãe, o gestar, a nutrição dos seios. Então, assim, tem uma coisa ali que fica bem latente, né? Isso não quer dizer que uma figura masculina ou masculino está aquém daquilo. Claro. Porque não se tinha essa noção, tá? Que a gente vai encontrar nessas mitologias onde o mito e a noção de sagrado é androcentrado, ou seja, centrada na figura masculina. Agora, puxando, né, então, para os dois temas que a gente escolheu, espiritualidade e cultura celta. A sociedade celta, a gente sabe, quem acompanha aqui a minha página sabe pelas postagens, pelos meus textos e tudo mais, a sociedade celta é uma sociedade bem pautada no equilíbrio, né, tanto do masculino quanto do feminino. Apesar dela não ser, como pregam alguns desavisados, centrada no feminino ou figura da grande deusa. Não, isso dá até arrepio, mas eu não consigo nem proferir isso, porque é uma inverdade que foi proferida aí durante muito tempo. Os celtas eram politeístas, né? Eles não eram matrifocais, nem matriarcais, nem nada. Olá, hora da foto.
Os celtas, eles eram pelo equilíbrio mesmo. Em alguns pontos, inclusive, até controvérsias, mas nós não vamos entrar na raia pequena, assim, né, na margem, nós vamos ficar no fundamental da história. Então, a partir do momento que você tem uma cultura como a celta, da qual historiadores conceituados da academia vão dizer que nem mesmo no Egito a mulher desfrutava do mesmo papel que a mulher celta desfrutava no seio da sociedade celta, a gente vai ver que esse equilíbrio é no mínimo factível, no mínimo historicamente comprovável. A partir do momento que você entende que essa sociedade tem esse equilíbrio, a gente vê que essa sociedade vivia, e nós temos muitos relatos acadêmicos e não de achismo, vivia em profunda harmonia com a sua paisagem. Como, por exemplo, eu cito sempre o fenômeno social do versacrum, né? A primavera sagrada, que é um momento em que uma determinada tribo celta, percebendo que os recursos naturais da biorregião onde ela está inserida não seriam mais suficientes para que ela desse conta de ali prosperar, essa tribo se dividia, parte dela migrava para um outro lugar. Então há nisso, nós estamos falando de um pensamento de 2000 e tantos anos atrás, 2.500 anos atrás, um pensamento perfeito de preservar os recursos naturais para o bem de toda a coletividade, né, daqueles mesmos que estão ali. Então, parte que está ali não vai mais explorar aquela região, vai migrar para um outro lugar para poder viver a primavera sagrada Versacrum. Então, juntando essas duas informações, todo o paradigma da mulher celta e também agora a questão do Versacrum, dá para dizer, do teu ponto de vista, do teu estudo, que um bom entendimento de uma espiritualidade feminina, seja ela um reconstrucionismo, um resgate de alguma anterior, seja ela uma recentemente criada para os dias atuais, ele implica necessariamente no melhor compreender também da Terra como viva e feminina, mas não abstrata, não o feminino abstrato, a deusa, mas a terra mesmo, a terra que suja a mão. Né? A terra onde nasce semente. Se a gente for pensar em xamanismo, a terra que suja a mão é a deusa. É o sagrado. Porque não tem separação, não tem diferença nenhuma. Né? Eu acho que aí é que entra a base do ecofeminismo, de vertente espiritualista, que é conhecido também como terceiro mundista, muitas vezes. Né? Porque há uma crítica ali do quanto os países mais desenvolvidos, e isso não só de hoje. Tá? O ecofeminismo, vamos esclarecer, é uma vertente do feminismo bem nova, porque ela é do começo dos anos 70. Né? E ela vem se desenvolvendo. Mas a gente vai ter figuras como, por exemplo, a Vandana Shiva, que é uma bem conhecida, né, para quem tem um contato com essa questão do meio ambiente, ou mesmo a questão do clima no mundo e tudo mais. A Vandana, ela é uma indiana da região de Chípico, né, onde a gente tem aquele movimento de mulheres que abraçavam árvores para não cortarem as árvores. E é engraçado, vou fazer um parênteses aqui, que abraçar árvore não como esses cosplay, né, que a pessoa quer abraçar a árvore para se limpar, para se purificar, ou seja, a natureza continua sendo tendo uma utilidade, objeto utilitário. Né? Não é isso, elas abraçavam as árvores para proteger aquelas árvores. Então, conforme elas faziam círculos ao redor das árvores, isso foi aumentando, toda a comunidade acabou se colocando a serviço disso, e elas realmente conseguiram um resultado que no decorrer dos anos, isso foi no começo dos anos 70, em 1981, as matas dali da região, elas foram protegidas, as florestas foram protegidas. Graças à visibilidade que o movimento deu. E a Vandana Shiva, que se tornou uma física, né, muito atuante, né, principalmente contra Monsanto, transgênicos, essas coisas todas, né, biopirataria também, ela se coloca bem contra, né? E ela é bem firme, é uma baita mulher, assim, uma baita líder, né? Inspiradora. Ela é um dos grandes. Ela pode ser. Ela tem uma pegada de Durga também, assim. Porque eu digo assim, eu tô toda hora tentando fazer a ponte entre o que a gente está dizendo pra cultura celta. E a cultura celta. Mas eu vou chegar lá, porque essa questão das árvores, das florestas, e voltando pro tal do ecofeminismo e pra sua pergunta, né?
essa relação com a terra, de que eu sou ela, porque eles não queriam proteger os bosques só porque as árvores são lindas. Não é isso. Toda a própria sobrevivência e dia a dia dessas pessoas, vida dessas pessoas que estavam ali há muito tempo tendo aquela vida, dependia daquela floresta. Sim. Né? Ela diz que o próprio adubo que as árvores propiciavam ali para as plantações era muito importante, como né? Porque a gente tem uma noção muito romanceada, muito romântica das coisas. Então, falando sobre a espiritualidade feminina e sobre a ecoespiritualidade feminina, a questão é justamente essa, a gente entender como que a gente tá nesse meio ambiente, né? O que nós somos ali dentro. Qual o meu papel, né? E aí você quebra tudo. Onde eu tô? Porque não tem essa, vou morrer e depois vem o lindão, vem a vida boa. Não, é aqui agora, depois é o depois, né? E então eu tenho uma abordagem muito, eu diria até politizada, porque falando um pouquinho, vou já pro Celta, vamos passar um pouco pela Grécia agora, né? Pela filosofia que eu tenho que é a minha formação básica, né? O que você é na polis, né? Quem é você? Você é um ser político? Polis é a comunidade, né? A comunidade você é um ser urbana. político, né? Então nós somos seres políticos. E somos seres políticos muito poderosos, individualmente. Quando os indivíduos estão conscientes disso, a gente faz uma comunidade muito poderosa. Já dizia o Lulu Santos, nós somos muitos, não somos fracos. Então, somos sozinhos na multidão, né? Mas é só o coração. E quem viu pra vocês verem, a minha espiritualidade ela é muito livre. Eu escrevi uma frase ontem, onde houver sabedoria, ali estará a minha atenção, né? Então a gente viu o discurso do Papa Francisco ontem, né? Hoje é dia 27, ontem dia 26, o TED, acho que foi ontem que ele fez, o TED foi dia 17, não me lembro. Mas ele fala desse poder, né? Que a gente tem. O nós é você. Sim. Você é o nós. Então, eu acho que quando a gente fala, eu passei pelo ecofeminismo lá da Vandana Shiva, pela Índia, falei da importância da polis. E quem falava disso, da questão ética e o ser político, é o Aristóteles, que era um misógino, dentre outras coisas, mas dentro daquele contexto... Mas é a ética da época, também. Né? Então, e aí eu fico pensando, né, tudo que a gente está falando tem tudo a ver com cultura celta. E para você ver que interessante, a cultura celta, como as culturas aborígenes do mundo, elas são muito subversivas. Subversivas do quê? Justamente do que fazem a gente pensar. Subverte aquilo. Sim, né? faz você não aceitar de pronto que lhe é oferecido. A gente sai do esquema e da lógica imperialista, imperialista, manipuladora, paternalista, populista. A Márcia pôs uma questão bacana aqui, ó. Na tríade de tempo, pertencimento e ecoespiritualidade, como a cultura celta poderia nos favorecer no momento atual onde há tanta perda de significado e propósito? Muito legal a pergunta, Má. Eu diria o seguinte... mandem perguntas. Isso que eu ia até alertar agora, né? Todo mundo é livre para perguntar, opinar e tudo mais. A gente tendo possibilidade, a gente vai lendo aqui à medida que os olhos permitem, os óculos também. A pergunta da Mai é bem interessante, ou seja, nós temos esses 3 pontos aqui: o tempo, o pertencimento, ou seja, onde eu estou e ao que eu pertenço, do que eu faço parte, né, e ao que eu me integro, e a ecoespiritualidade, que é essa temática toda que a gente vem abordando. De que forma a cultura celta pode favorecer a gente num momento em que não temos mais significado das coisas? Eu lembro de uma frase de um irlandês, o Oscar Wilde, que ele fala: hoje as pessoas sabem o valor de tudo, mas não sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Né? Então preço é uma coisa que se atribui, valor é uma coisa que ou você entende ou um abraço. E aí o que eu diria para a Márcia e para todo mundo que está ouvindo em cima disso, eu acho o seguinte: eu vejo a espiritualidade celta como dando para a gente algumas respostas interessantes dentro, assim, pautado até em cima da elaboração toda da Patrícia, como alternativa justamente ao pensar patriarcal, como fala, escatológico em caixas, né, do pensamento moderno, da filosofia cartesiana, de que ou é uma coisa, outra coisa, dualista, coisa. Né? Dualista, era essa palavra que eu estava procurando. Dualista. E compartimentada. Então, o pensar celta ele é do entrelaçado. Tem uma frase do pensar celta que me ajuda muito a
ao dar aula, que é o seguinte, a mente moderna pensa tudo em termos de ou isto ou aquilo. E a mente celta concebe tudo como tanto isto quanto aquilo. Você pode, isso está muito claro nas lendas, nos glossários ancestrais da Irlanda. A gente vai ver várias definições de uma determinada deidade como sendo isto e também aquilo. Um não exclui o outro. Por isso, eu acho que já começa a ajudar a gente, porque em termos de tempo, tanto isso quanto aquilo significa que o que eu faço hoje tem um reflexo que vem do passado e é um reflexo que vai para o futuro. O pertencimento faz com que eu entenda, eu sou fruto deste local, mas isso não me impede de me identificar com algum outro local, por exemplo, e nele buscar inspiração para viver e trabalhar e agir neste local. Aí a gente vai entender um pouco melhor a questão da ecoespiritualidade como uma forma de viver melhor, né? E a cultura celta, a espiritualidade celta, é uma das vertentes que eu diria que mais se encaixam nisso, porque ela consegue dar pra gente essa uma bivalência, muito mais, uma plurivalência. Eu não vejo só o preto ou o branco, o bem ou o mal, o feminino ou o masculino, e eu vejo os incontáveis tons do degradê entre o branco e o cinza, né? A resposta dela em seguida. Gosto de pensar entrelaçado. As pessoas parecem sempre excluir algo para viver e superar ou suportar algo. Pois é muito louco isso. Eu vejo isso no dia a dia, né? Acho que todos nós percebemos. A dificuldade que as pessoas têm, ou melhor, a necessidade que elas acham que têm de descartar algo para poder assumir uma nova posição, né? Então, assim, eu sou contra vamos pensar numa coisa bem, bem simples agora. Eu sou a favor da bicicleta. Então, se eu gosto da bicicleta, eu sou contra o carro, né? E aí vai para o dualismo de novo, né? Eu não posso aceitar o conciliar de um com o outro. Estou pegando uma coisa bem moderna, uma questão bem urbana, uma questão bem simples. E assim, durante muito tempo eu advoguei a favor da bicicleta. Tentei fazer da bicicleta meu meio de transporte aqui em São Paulo. As dificuldades são imensas e as dificuldades maiores vieram quando surgiu um movimento sectário. De novo a gente cai nisso hoje, né? Sectário que sequestrou a causa da bicicleta, por exemplo. Ou seja, você, né? Pois é. Você pegar uma causa que é nobre, que é válida, e aí fazer dela sua, entre aspas, bandeira, com um intuito escuso, inclusive oculto por trás daquilo, né, que tem a postura de segregar. Então, ou você está comigo ou você é o anticristo. Mas né? porque não, na verdade não se libertou. E para mim falta centro. Sim. Falta centro. Falta só isso. Falta saber quem se é, né? Falta centro, exatamente. Centro do quê? Do diálogo. Falta centro de si mesmo. Falta centro da gente saber que a gente está que a Terra, a visão ecoespiritualista, ela não é heliocêntrica. A gente não tá olhando para o Sol como um centro. Ela é topocêntrica, né? Ou seja, eu estou no centro do mundo. Nesse momento, eu estou não que eu vou ignorar o resto, mas eu estou no centro do mundo. Quanto a essa questão que a Má falou, eu acho que a ecoespiritualidade, como a base dela é se olhar justamente dentro desse mundo, né? Isso vai propiciar assim, não é uma coisa simples, né? Porque a gente tem que justamente lidar com esses embates externos e os nossos também, porque a gente carrega um monte de paradigma, né, cultural, que a gente tem que questionar o tempo todo. Mas né? que tá, eu acho que é legal justamente essa percepção de que a gente não precisa descartar, caindo bem no ponto que a Márcia levantou. Eu não preciso descartar uma percepção, um conceito herdado da minha sociedade, ou da minha família, ou da minha etnia, ou do que quer que seja. Para absorver um outro, eles podem ser conciliados, eles tendem a conciliar. Eu não sei se descartar é a palavra que eu usaria. Não, que muita gente descarta. Mas não é. Ou acha que deve descartar. Não, eu acho que é ressignificar. Você ressignifica as coisas, tá? Seria ótimo. E nesse sentido, a gente sim precisa descartar justamente o que? Os padrões, os preconceitos, aquilo que a gente tem apego a. Ou seja, não jogar o bebê junto com a água suja. Né? Ressignificar tudo, porque na própria, eu estava falando de mitologia social, na própria mitologia, por exemplo, a mitologia cristã,
a gente vai ter muita sabedoria. A gente vai estar Lógico. falando sobre ecoespiritualidade. Toda mitologia é válida. Todas elas. Então, é a questão de como eu estou vendo as coisas. Uma árvore, para mim, ela não é apenas uma árvore. Uma árvore, para mim, é uma irmã minha. Né? Irmã por quê? Somos filhos e filhas da mesma mãe. Né? Nós somos parte do mesmo organismo. Então, se o meu nariz começa a brigar com o meu olho, vai dar caca. Então, eles têm que trabalhar junto. O fígado tem que trabalhar junto com o estômago, tem que trabalhar... Né? E tudo gira em torno de quê? Saber ser fígado, né? E tudo o problema é um fígado torno... que queira ser cérebro. Você nunca vai ver isso. Sim, né? Exatamente. Autoconhecimento, né? Muito importante. Quanto a essa coisa da bicicleta que você estava falando e sobre causas sequestradas, eu acho que está mais do que na hora da gente se reapropriar das coisas. Tá? Por quê? Por falar em cultura celta, a gente sabe que o que aconteceu na Europa e muito contribuiu para que a cultura celta ficasse decadente era justamente a falta de diálogo. Né? Começaram a puxar todos os fios ali, cada um queria um pedaço do fio do norte celta, entre aspas, eu estou falando, e por falta de união e de compreensão. Onde isso? Daquela diversidade. Por exemplo, essa situação com o Império Romano. Ah, tá. Quando os romanos celtas chegam históricos. na Europa, os celtas históricos, exatamente. Então, foi bom você ter falado, né? Pra gente é claro, pra quem tá vendo não necessariamente. Exatamente. Mas a gente tem ali o Império Romano chegando na Europa, num determinado ponto da história, né? E algumas tribos celtas conseguiram se reunir para lutar contra aquilo e muitas vezes tiveram muito sucesso. Durante Quando anos. a gente tem, por exemplo, a figura da Boudica, que é a Obodiceia, que é uma rainha celta da região da Inglaterra, que a gente chama de Inglaterra hoje, e que conseguiu invadir Londres, Londinium, né? Então, ela venceu os romanos. Durante um né? bom tempo, sim. Por conta do quê? De conseguir reunir, sem desprezar a diversidade e a identidade de cada uma das tribos, contra, ou ainda, para defender o próprio território. Em cima disso... deixa eu só terminar. Para voltar, para chegar lá na bicicleta. A gente acaba largando mão das coisas quando, na verdade, a gente precisa se reapropriar. Então, se a questão da bicicleta é importante para você, a gente precisa ir além dessas apropriações, né? Tomar de volta, com o né? termo da moda, que para variar, vira banal e se descarta, falar em descarte, né? Há uma apropriação quase cultural, filosófica, ideológica, religiosa, teológica, etc, 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 para se fazer um uso, na verdade, que só está se importando com poder sobre o outro, né? Então aí a gente chega naquela coisa genial que a gente viu a respeito da revolução, né? O Papa Francisco usou esse termo ontem, né? Somos seres de uma revolução, mas na verdade somos seres de uma evolução, né? Porque na revolução a gente volta para o mesmo ponto que a gente estava. Então é muito fácil você trocar 6 por meia dúzia, né? Então, a revolução é 360 eu acho que responde graus, né? isso da Mar, porque falta significado, porque a gente precisa ressignificar as coisas, não são simplesmente novos significados, né? A partir dessa ressignificação nós vamos ter novos significados. Eu acho que complementando isso, depois eu quero voltar para uma questão da búdica, só como curiosidade, mas complementando isso, é muito interessante, né? Para o celta a palavra é um dos pilares do bem viver, né? A verdade e a palavra tem que expressar a verdade. A verdade não é a verdade absoluta, não existe o conceito de verdade absoluta no pensar celta. O pensar celta vê a verdade como aquilo que é. Não é o que eu penso que é. Então cada um de nós tem a sua própria verdade, que tem que ser descoberta, e a missão de uma vida inteira, porque ela é mutável. E a gente vive ao longo da vida em busca dessa verdade e ao mesmo tempo expressando essa verdade. Quando a gente expressa essa verdade, a gente está na bem-aventurança. Quando eu sei quem eu sou e eu ajo de acordo com aquilo que eu sou, eu funciono dentro do universo. E o universo vai sorrir para mim. O universo gosta, os deuses gostam, fala, vai, legal, filho, né? Tá no caminho certo. Você encontrou seu lugar no mundo. Exatamente. Naquele momento, naquele tempo, naquele local, naquele lugar. Acho que isso é muito legal, porque a minha verdade de hoje pode não ser necessariamente a mesma amanhã. Aliás, é bom que ela não seja, porque a gente tem mesmo que ir mudando. Agora, a expressão da verdade
ela é tão importante, o uso da palavra como forma de expressar essa verdade é tão importante na espiritualidade celta, que a gente vai ter, como a gente até mencionou, né, ofícios sagrados. Então você vai ter o druida jurista, que é o Brehon, você vai ter o druida poeta das sagas, que é o Fili, e assim por diante, o Olaf, que é o grande sábio. Isso tudo para usar a terminologia irlandesa, né, de diversas manifestações de oficiantes do sagrado, oficiais do sagrado, que fazem uso da palavra para expressão e comunicação da verdade, e para ajudar as pessoas a encontrar a sua própria verdade, tanto individual quanto coletiva. Não é à toa que tem uma aula inteira do curso para isso, né, em que a gente vai trabalhar todos esses conceitos. Agora, o que falta para nós hoje é justamente isso, né? As pessoas, elas usam causas, palavras-chave, discursos complexos, discursos simples, qualquer que seja a natureza dele. Deixa eu dar um oi pro Bess, que escreveu ali. E o Gustavo tá aí também, legal. Lá da UBESP, da faculdade. E aí a gente vê, então, esse uso da palavra hoje em dia totalmente desprovido da verdade. Não há verdade no que é dito. Então eu falo que eu defendo as mulheres, as bicicletas, as árvores e o cacete A4, quando na verdade eu quero voto. E o voto, como você falou, só para se traduzir em poder. Então, há que se quebrar um paradigma brutal aqui do que seja o meu discurso, né? Os Fianna, eles eram os grandes guerreiros. Há um grupo de guerreiros na Irlanda conhecido como Fina na Hair, né? Os Fina da Irlanda. E eles são guerreiros míticos que antecedem e inspiram o surgimento... Guerreiros e guerreiras. Ok. Que surgem, que antecedem o surgimento dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Rei Arthur, todos muito nobres, muito hábeis, muito capacitados e assim por diante. E o slogan dos Fina era: a verdade no meu coração, a promessa nos meus lábios e a força nas minhas mãos. Ou seja, eu conheço a verdade no meu íntimo, eu expresso essa verdade através dos meus lábios e eu vivo essa verdade nas minhas ações, no que eu faço. Corpo, mente e espírito. Corpo, também, mente e né? espírito em perfeita integração. A inspiração, a expiração. Isso. E vem junto com essa inspiração a manifestação. Então aí tá, pra mim, né? eu acho que a chave para se quebrar os paradigmas todos que a gente vem falando agora, tanto do dualismo, quanto do vazio das palavras, quanto do resgate da verdade, e todos eles levando, confluindo para uma vivência mais profunda do que a gente chama de espiritualidade nos dias de hoje. Né? Então quer dizer que existia antigamente na Irlanda? Sim, existia. Então que pena que não existem mais celtas, né? A Irlanda hoje cristianizou-se. Dane-se, os valores estão lá. Não, né? os valores que eles deixaram, não existem mais gregos. E aí? Né? Não existem mais filósofos gregos. Existe a filosofia que os gregos deixaram. Não existem mais celtas, existem os saberes que os celtas deixaram. Então isso é muito importante da gente ter como base para qualquer trabalho de ecoespiritualidade, especialmente na minha área, na tua também, que eu sei, de matriz celta, na mesma, né? de matriz celta, que seja justamente esse resgatar dos princípios muito além do mero recitar lendas ou conhecer práticas e costumes. Né? Eu tenho que ir lá na essência dos princípios mesmo, para trazer para o dia de hoje. Senão ela fica desconectada com a nossa realidade. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu gostei muito de ouvir algumas coisas não, que eu não gostei do resto, mas eu gostei muito de ouvir determinadas coisas que ela falou, e eu fiquei muito grata, assim, que ela falou que uma característica do meu trabalho, que eu acho que é o seu também, a gente procura ir além das coisas, né? Então, e no estímulo mesmo, eu não tanto eu quanto o Cláudio, eu acho que toda a turma da Era Mágica, eu vou incluir aí a Kelma, né? E tantas pessoas boas que têm parceria e tiveram parceria com a gente, as relações são muito interdependentes. E isso requer algo que é muito importante, que é a coragem para você não esperar por alguém te dizer o que você tem que fazer, tá? Então, autonomia, né? Eu acho que tem autoridade. Autoridade de si mesmo. Sim. Então, o meu papel como condutora de círculos de mulheres, como conselheira, né, que eu faço esse trabalho também individual com as mulheres, né, até de mentoria muitas vezes, né, no melhor sentido que tem essa palavra, tá? Não de grande mestre ou grande guru, não é isso. Mas de estar ali mesmo para acompanhar
essas pessoas, e que é uma coisa muito, muito, não só comum na cultura celta, que é quando a gente fala desses celtas históricos, mas nas comunidades campesinas, né? E, gente, não adianta, porque a gente está em São Paulo, tá? Então, a selva de pedra, ela é muito frágil e vulnerável quando a gente fala de alma humana, quando a gente fala de desses milhares de anos que a gente tem, de se comportar em relação a cada um de nós, a si mesmo, e ao que nos rodeia e do qual a gente faz parte, né? Ela é vulnerável, ela é frágil, isso aqui, tudo, né? E é por conta disso também que as pessoas têm que se entorpecer tanto para suportar isso, porque a alma é selvagem, ela nasce selvagem e morre selvagem. Há um filósofo irlandês, o John O'Donoghue, que ele fala: cá entre nós, o seu corpo não foi feito para ambientes fechados, escritórios, esquinas projetadas, né? Ele fala que quando a gente vai para a natureza, a gente leva o corpo de volta para casa dele, o lar dele. Isso. É o gramado, é a montanha, é o rio, é a praia. Mas assim aqui tem, aqui tem. Então, assim, o poder de uma árvore, o poder de um pé de limão, eu falo, o poder de um pé de abacate, o poder de um sabiá. Olhem na vizinhança que vocês vão se surpreender quanto que tem nos quintais, nas praças. Né? E o quanto a gente tem que dignificar isso, Exatamente. né? Então, eu tô tomando um vinho aqui. O que a gente faz? Não dá para tomar vinho todo dia, você toma uma garrafa de vinho que é de um pequeno produtor lá de não sei aonde, não sei o quê. Dá pra gente fazer isso. Para algumas coisas não dá, tá? Em cima disso isso tem tudo a ver com ecofeminismo. É isso que eu ia falar, e com o biorregionalismo. E isso tem a ver com a gente também peitar as coisas que acabam, na verdade, comprometendo muito o nosso bem viver. Muito o nosso bem viver. Que é o quê? Obsolescência das coisas. Obsolescência programada. Isso daí, eu vou citar a Vandana Shiva de novo, né? Ela fala numa entrevista dela que o sari, a roupa que ela tá usando, era da mãe dela. Né? Então, assim, até essa relação do quanto as coisas podem durar se a gente tiver escolhas mais saudáveis. Você não viu seguramente, né? Eu repostei um texto que eu escrevi, acho que em 2011. Eu repostei, acho que ontem ou anteontem, o meu texto foi redigido a partir de uma entrevista de um treinador de futebol. Veja você, que ele fala da ditadura do agora, ditadura do instante. Eu já vou responder, viu, Jeffo? Ou Geffo? E ele fala ditadura do instante, né? Ou seja, ninguém mais conserta o que dá trabalho consertar. É mais fácil você... E a gente é levado a isso, né? Quebrou minha máquina de lavar. Quanto custa eu consertar? R$300, R$500? Quanto custa uma nova? R$800? Sei lá, tô chutando aqui, né? Eu vou comprar uma nova, então. Ou seja, há todo um mecanismo para que a gente, ao invés de consertar, compre um novo. E aí o que eu faço com aquilo? Eu tô entupindo... Mas olha que interessante. Não, deixa eu só concluir. Eu estou entupindo depósitos de lixo, eu estou gerando entulho e assim por diante. A gente tem que ter muito claro na vida da gente que nós fazemos parte de uma sociedade de descarte. Nós nascemos numa sociedade de descarte. As nossas gerações nasceram numa sociedade que é pronta para descartar. Começou com os produtos descartáveis, que era a solução de todos os problemas, entre aspas. Depois passaram para produtos duráveis que passaram a durar menos, como eletrodomésticos e assim por diante, né, com o tal da obsolescência programada, e isso incutiu-se de tal forma na cultura coletiva que nós passamos a descartar relacionamentos que começavam a dar trabalho. A gente troca... Isso é Bauman, né? Isso é mundo líquido. Não, o Bauman percebeu isso lá. É uma das pessoas que diz isso. Exatamente. Então, assim, o que nós temos que buscar como solução para isso é aquilo que havia na sociedade irlandesa conhecidos como Ostana, aqueles das artes, os caras que produziam a melhor espada. Porque se eu fosse lá no ferreiro e o cara me desse uma espada ou um caldeirão, o que quer que fosse, e que durasse 2 dias ou 2 semanas, eu voltava lá e falava, me dá outro. Esse aqui não me presta, né? Ou arruma esse aqui. Na hora. Não é igual, né? O teu celular quebra, chega lá, então toma um outro aqui, né? Quer dizer, e ainda tem que pagar às vezes pela assistência técnica. Então, uma das formas de resistência a isso vai justamente, não vem de cima, não vem, como você falou, de uma visão
patriarcal e paternalista do faça isso. Não esperem alguém dizer faça isso. Haja você mesmo e fala, não, eu não vou trocar. E se eu for olhar a data deste paletó aqui, dá medo, né? E ele tá lindão, me esquenta em noites mais fresquinhas como a de hoje, né? Ainda é elegante, não tem alguns fiozinhos soltando, mas tá perfeito aqui. A gente vai ficando velho, o paletó continua bom. O paletó tá bom, ainda fecha na barriga, o que é um fenômeno, né? É um fenômeno. Paletó tem, cara, esse paletó deve ter uns 20 aninhos. 20 aninhos. Então, né? Eu acho que é assim, eu aprendi com meu avô isso. Tem que questionar, gente. Agora eu não quero perder a pergunta do Sim, do pessoal, mandem perguntas, porque a gente vai ficar aqui mais um pouquinho, tá? A gente atrasou, então atrasa a gente não vai ficar 2 horas, não. Tá? Então a gente começou 10 horas, então agora são 10 para as 11, daqui a pouco a gente tem que sair. Isso. Então podem mandar perguntas aí pra gente... Como, por exemplo, a do Jeffo, perdão, se eu estou falando errado, falo logo as duas. Ele diz aqui, aproveitando o momento, estamos nos dias trimestrais que antecedem o Beltane e se levado ao hemisfério sul, Samhain. Poderia falar um pouco sobre esses dois festivais de uma maneira espiritual e histórica? Sim. Vou ser bem sintético, tá? Porque a gente tem mesmo que aproveitar aqui a temática toda. Em primeiro lugar, eu vou falar da matriz europeia, né? Alguém tá tirando sarro, a Márcia tá tirando sarro aqui dizendo que eu estou elegantérrimo. A Márcia rasga uma seda pra gente. Você então, eu tô com ciúmes aqui. Na matriz europeia, evidentemente lá vive-se a aproximação do festival de Samhain, de Beltane, e é um festival tão profundamente arraigado na cultura da Irlanda, por exemplo, que é o que mais faz sobreviver isso, que é o nome do mês de maio. Maio em irlandês é Beltane, né? Ou como se diz no interior da Irlanda, eu fiquei chocado ao aprender, né, a levar a correção numa das minhas últimas viagens da Beltane, né, ou seja, é o fogo promissor, é o fogo curador. É um festival celebrado perto do 1º de maio, né, as correntes modernas fixaram em 1º de maio, mas que tem como marca fundamental justamente a fertilidade da terra, a fartura da terra, a sensualidade dos ciclos da terra e das pessoas que vivem de acordo ou em harmonia com esses ciclos da terra. Não por acaso maio é o mês das noivas, né? Não por acaso na astrologia nós temos o período de touro. Não por acaso o touro regido por Vênus, deusa Afrodite, deusa da sensualidade, das artes, da apreciação do belo, da produção artística e assim por diante. Fertilidade. Então a gente vê que, na verdade, eu prefiro falar de Beltane ou Beltane de uma forma que parte da mitologia celta, que parte da espiritualidade celta, mas que estabelece paralelos com, por exemplo, a cultura cristã moderna, mês das noivas, mês da mãe, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, Dia das Mães. Maio é o mês mariano. Mês mariano, exatamente. Então a gente vê que, independentemente de onde se olha, nós estamos vendo que neste período, seja hemisfério norte ou hemisfério sul, as pessoas estão em contato com a temática da maternidade, do gerar a vida, do nutrir essa vida. Mas no hemisfério sul é o contrário, as estações do ano estão invertidas. As estações do ano estão invertidas. Quer entender as daqui, converse com um bom xamã, converse com um bom pajé. Né? Nós trouxemos da Europa, nós que eu digo todos nós, trouxemos da Europa o cristianismo e a astrologia e ninguém mudou. Nem aqui, nem na Austrália, nem na África do Sul, nem em lugar nenhum no hemisfério sul. Os cristãos não entram em grandes diatribes tentando inverter o Natal para 25 de junho. Os astrólogos do hemisfério sul não fazem inversões de escorpião para maio. Muitas dessas datas católicas, cristãs e tudo mais, elas são artificiais, né? Para adequar a saberes ancestrais fixados ao momento. Cria tradição, cria memória. Não, eu tô concordando com você. Então tem muito sentido, sim, isso, né, da gente tá... Para mim faz todo sentido, desde sempre celebrar a roda do ano de forma que eu digo duplo espiral, né? As coisas são complexas. A alma da gente é complexa, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, eu acho que em qualquer lugar, porque na verdade assim, aqui, se a gente pensar em termos celtas, vamos pensar em termos exclusivamente celtas agora. Vamos fazer o recorte. A gente vai pegar a cultura celta surgindo, segundo as teorias mais aceitas, no centro da Europa e dali se expandindo para o oeste até chegar na Irlanda com 1000 e tantos anos de intervalo. Para a gente ter uma ideia,
O Brasil tem 517 anos de descobrimento e colonização. Portugal, colonizadora, tem como nação menos de 1000 anos ainda. É uma das nações mais velhas da Europa, mas vai fazer 1000 anos ainda de nação. A língua portuguesa tem essa idade mais ou menos. Então pense, se em 1000 anos mudou esse tanto do início de Portugal para o Brasil, imagina esses mesmos 1000 anos transpostos do início da cultura celta para a chegada dos celtas nas Ilhas Britânicas. Então, evidentemente que há uma transposição, que há uma transformação ao longo do tempo, especialmente no deslocar do espaço, a ponto de se manter dos mitos e das práticas e das crenças preservarem a sua essência, descartando a paisagem. Então, se os celtas surgem nas margens do rio Danúbio e vão chegar na Irlanda 1000 anos depois, evidentemente que qualquer mito que estivesse vinculado ao rio Danúbio vai cair para segundo plano, porque na Irlanda não tem Danúbio, tem o Shannon, tem o Boyne, tem os outros rios todos. Então, o que está em questão aqui não é a ligação com aquela paisagem, mas com aquele oikos, com aquela casa, mas sim a essência da ligação que eu levo para onde eu quiser. E aí eu consigo entender o porquê que o cristianismo vai para qualquer lugar e se expande, porquê que o budismo vai para qualquer lugar e se expande, porquê que a cultura celta pode vir para cá e se expandir, sem se apegar tanto a mas essa data, mas o hemisfério e tal. Não, é a essência do que eu estou vendo e que tem que estar adequada à essência do que a minha espiritualidade me faz sentir. Onde eu estou, o que eu sinto tem que estar casado. E dá pra fazer tudo. Eu acho que é assim, pra não parecer que a gente tá se contradizendo também, né? Se a minha espiritualidade tá conectada ao ambiente que eu estou, né? Teoricamente, sim, a gente deveria estar ali, né? Praticamente no meio do outono, já entrando num movimento mais introspectivo, porque vem o inverno e tudo mais, né? Ou seja, o clima, teoricamente, seria mais de Samhain. Sim. Né? Ou de Finados. Beleza. Finados está lá junto do Samhain, né? Tá lá, né? Samhain ou Finados, foi o que eu falei. Então a gente poderia estar entrando nesse clima. Contudo, a gente falou no começo sobre a alma humana e sobre memória e tudo mais. Os nossos ancestrais chegam até aqui e trazem essas tradições, né? E de um jeito ou de outro, com tudo isso que você falou, mês mariano, mês das noivas, mês não sei o que, levers, isso acaba influenciando a nossa alma, né? Então, assim, eu tô olhando para a natureza, tô sentindo toda essa introspecção, apesar que a gente vive no Brasil, e quando a gente fala disso, né, tá cheio de flor e tudo quanto é lugar, então eu acho que... No outonão, sim, né? Eu falo que brasileiro não tem como, a gente não tem como, nem que se a gente quisesse ter um purismo a respeito da nossa espiritualidade, a gente não ia conseguir, porque a gente tá no caldeirão do mundo. Tudo aqui conversa. Essa baboseira aí de uma lógica de comércio e de poder, né, e de manipulação, tudo para ter mais poder e gerar mais consumo, mesmo que seja de ideias, que a gente vê aqui acontecendo no Brasil, isso é uma bobagem, sabe? A gente tem que realmente se apropriar das nossas escolhas, porque isso não é do Brasil, isso não é do brasileiro, tá? Não é de lugar nenhum do mundo, mas o Brasil, ele se faz como nação, tá? Teve muita dor, teve muita violência, eu não tô descartando isso. Nossa, a gente falou descarte 500 vezes hoje. Né? Eu não tô ignorando isso, mas que nós somos um povo miscigenado, um povo que consegue assimilar as coisas por conta de uma série de coisas, inclusive magia do espírito dessa terra, né? Faz com que sim a gente consiga. A minha espiritualidade está vibrando agora, parte dela, no Beltane, né? Tô super ansiosa com essa questão ansiosa no melhor sentido, na questão do dia 13 de maio, que vai fazer 100 anos de Fátima, né? A minha alma, as minhas avós, elas são devotas de Nossa Senhora, e elas estão morando aqui dentro, então até elas mesmas, elas vão acender aqui dentro e fazer com que eu tenha mais essa relação com a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, né? Do mesmo jeito que a gente tá aqui, vestido com essa roupa, tomando um vinhozinho, né? Conversando, sim, com o clima que tá um pouco diferente, apesar das flores que a gente tem. Então dá pra fazer tudo. Mas é a soma de tudo, né? Então, aqui não tem véu, gente. Aqui não tem nada. Eu acho que aí vem uma questão que é a seguinte... Deu pra entender, né? Eu espero.
Acho que tem uma questão que é a seguinte, na questão do biorregionalismo proposto pelo Thomas Berry, né, a origem da ecoespiritualidade, da minha abordagem da ecoespiritualidade, o biorregionalismo é aquilo que eu falei lá atrás. Entenda onde você está, perceba o que a Terra dá no momento que ela dá e desfrute, né? Se ela está te dando, se esse momento é propício para morangos, plante morangos, não queira tomates. Nossa, né? quem falava isso também? Scott Cunningham. O Cunningham, em Cristo, antes dele, falou isso, né? A parábola do semeador. E Eclesiastes, no Velho Testamento, tem isso. Ou seja, isso, na verdade, não pertence a uma ou outra mitologia. Toda mitologia que se preza, toda mitologia que tem algo de verdadeiro, ela vai explorar, e aí onde eu queria chegar, ela vai explorar esses temas independentemente do rótulo que se aplique a ela. Então eu acho que o mais importante que eu tento passar muito nos meus cursos é o seguinte: pessoal, nós estamos aqui num curso de espiritualidade celta e eu vou transcender a partir desta plataforma celta, eu vou mostrar o quanto ela é rica, o quanto ela é importante, o quanto ela é bem enraizada e sólida e consistente. E a partir daqui nós vamos usar como trampolim para viver melhor onde quer que eu esteja no momento que eu esteja. Então, um aluno meu que esteja numa sala de aula aqui em São Paulo, que ao final do curso retorne, sei lá, para Belém, ele vai levar e vai aplicar em Belém também, porque esses saberes eles não estão atrelados a um determinado clima ou a uma determinada cultura. É isso que é o mais legal, a gente ser capaz de transcender, né, as fronteiras humanas, né, criadas pela mente humana, pelo ser humano, pelo estar humano, de local, de espaço, de cultura. Não é desprezar, muito ao contrário, é valorizar. Eu penso dessa forma. Eu falo sempre isso, eu entendo, se eu procuro entender bem a minha espiritualidade, eu abro a porta do diálogo para qualquer outra espiritualidade, porque no fundo todas falam a mesma língua. É igual conhecer a si mesmo, né? A base é conhecer a si mesmo, né? Como é que nós estamos de tempo aí? A gente tem que terminar, o meu vinho acabou, é por isso. Por conta do tempo. Tudo gira em torno do vinho dela. É o grande termo, o relógio. É a ampulheta. Foi né? o vinho. A Má fez uma pergunta tem uma assim. pergunta, vamos tentar ser realmente sintético. Vamos. Porque é o seguinte, gente, a gente fez a live sobre ética e ela deu mais de 2 horas. Eu sei que tem gente aí que fica 2 horas, mas não é muito justo até, ou não sei, né? Eu vejo, às vezes, vídeo de 3 horas, né? Aulas que eu acabo vendo no YouTube e tudo mais. Mas nem todo mundo tem tempo até para ver isso. Então, como isso aqui a live vai ficar disponível, a gente combinou de que ia fazer 1 hora hoje, isso. Né? Então, vamos tentar responder para a Má. Aí, você fala um pouquinho, Sim. Vamos embora. A Má fala que, né, seria possível falar um pouco do espírito do lugar. Esse é um conceito muito legal que surge já em tempos, né, clássicos greco-romanos, no Genius Loci, né, o espírito do local. O próprio Júlio César descreve a experiência dele entre os celtas, usando essa expressão para falar dos bosques onde os druidas se reúnem, né, e assim por diante. O espírito do lugar, na verdade, pode ser descrito como uma energia, uma onda, uma metáfora que vocês queiram dizer, não necessariamente um espírito de alguém que morreu ou viveu ali, não é nada disso. O espírito é algo anímico, não necessariamente algo personalizado, é muito diferente uma coisa da outra. Que habita aquele local ou que informa aquele local e que atrai pessoas afins, atrai pessoas que tenham a mesma vibe, que sintonizem a mesma frequência de onda, né? Essa, em linhas bem gerais, é a ideia do espírito do lugar. Isso é bem explorado e desenvolvido a partir desse conceito clássico, no trabalho dos Branneman, quando eles falam do espírito lórico, né? A tradução meio porca que eu faço é mais ou menos essa. O termo em inglês é lore spirit, ou seja, é o espírito do saber. Há lore de folklore, né? O saber do povo, né? Folklore. Então, o lore spirit é o espírito de saber que é restrito a um determinado local e que vai, então, atrair pessoas que se afinizem com aquela informação, com aquele lore, com aquele saber, né? E que vão ali desfrutar, vão ali se renovar e assim por diante. Por isso explica, isso ajuda muito a explicar por que algumas pessoas gostam de uma determinada cultura, de um determinado lugar, de uma determinada paisagem, de um determinado país. Quando eu vou para Ubatuba eu me sinto tão bem, quando eu vou para Irlanda eu me sinto tão bem, e assim por diante. Então,
varia e ele é multifacetado, ele não vai ser igual, não vai a outros lugares e portanto não vai atrair todas as pessoas. Tem gente que se sente bem em Ubatuba, tem gente que prefere a Irlanda, né? Eu não gosto tanto de praia, então você já sabe qual é a minha escolha. O que você diz aí pra gente finalizar então? Ai, ai. Gente, vamos reconhecer o espírito da nossa casa. Eu acho que cada um tem uma casa agora, tá dentro de casa, né? Isso mesmo. Que bênção que é isso. O espírito dessa casa, corpo, também é muito importante. E que a gente não fique procurando muito fora, não, sabe? Nessa pegada de autoconhecimento, do quanto é importante a gente se conhecer, a gente se cuidar, a gente prezar, né? Essa alegria que é ser viva, que tá viva, vivendo esse tempo, tá aqui no meio tão rico. Gente, o nosso tempo é um tempo muito, muito rico. Muito. A gente tem possibilidade de fazer muita coisa importante para curar muito da nossa ancestralidade, para deixar um mundo melhor também. Para deixar o mundo melhor, quando a gente deixá-lo, né? E também deixar esse mundo para quem tá vindo aí também, fazendo a nossa parte, né? E detalhe, em honra até a todos e todas que fizeram antes da gente. Então, reconhecer o espírito desse local aqui, dessa casa que me deram, essa casa aqui que a gente tem cada um para morar, dessa cidade, né? Desse país. Onde quer que vocês estejam. Mas onde você está exatamente? E para quem está aqui em São Paulo, reconhecer o verdadeiro espírito dessa cidade. Essa cidade é um coração. Essa cidade ela não é uma locomotiva, não. É um grande coração. Então, eu sou apaixonada por São Paulo. E não só porque eu nasci aqui, não, sabe? Mas a gente precisa realmente honrar o espírito desse lugar que dá o nosso pão, dá a nossa água, de onde a gente está respirando e aonde quer que vocês estejam. Então, até quando a gente for para outros lugares, a gente carregue um pedacinho desse espírito nunca com a se gente. sai como Dom Pedro, né? Dom Pedro II, que levava a terra, consigo né? a terra do Brasil. Levava um pouco de terra do Brasil para onde quer que ele fosse. Então, isso tem muito a ver com aqui agora também. Com a coisa de você fazer o aqui, você estar presente. A presença é muito importante. A atenção que a gente tem com o presente é muito importante, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Isso é espiritualidade. Você está conhecendo esse ambiente no qual você faz parte, certo? Bom, eu tô na sua casa hoje, né? Eu tô na sua página, eu até esqueci. Eu tô tão acostumada a fazer na minha lá que eu esqueci. Então, eu te agradeço muito, Patrícia eu Fox. Agradeço. Colegona de muitos anos já de jornada. Tchau de miss. Eu vou terminar pegando um gancho assim do que a Patrícia falou, que me lembrou, nem sou eu que vou terminar, na verdade eu vou ser só o cavalo aqui, para uma frase do Campbell, que sobre isso, Joseph Campbell, quando ele fala: tempos interessantíssimos esses, porque os modelos que nós recebemos não servem mais e os modelos do futuro ainda não foram criados. Nós, então, temos que criar a mitologia para as gerações futuras. Nós somos os grandes heróis e heroínas do mundo a partir de agora. Nós vamos deixar esse legado. É pesado nas costas, mas é tão legal saber que a gente tem essa força. Assistam o discurso do Papa Francisco ontem, porque a mensagem é justamente essa. Ótimo. É essa, e vamos acreditar e remagificar esse mundo, né? Porque tá tudo muito propício pra gente realmente se reapropriar das coisas, a gente reassumir o nosso poder, o nosso papel no mundo, como seres, não vou nem falar seres humanos, como seres desse planeta lindo que a gente vive. Cláudio não falou, vou falar, tá? Procurem informações sobre o curso dele, tá? Vejam começa semana que vem, tem vaga ainda? Tem, né? Tem. Eu também tenho todo um trabalho, fiquem de olho na programação, tem os meus atendimentos individuais, o Cláudio vai dar o curso lá no espaço do Feminino Essencial, então quem quiser fazer parte, se cadastra, curte a fanpage aqui, curte a minha fanpage do Feminino Essencial, o Povo da Era Mágica tem uma página tributo aqui no Facebook, e
femininoessencial.com.br para as mulheres que querem se cadastrar lá no... Todo o trabalho dela, círculo. divino feminino, trabalho de cura, de integração. Espiritualidade, de filosofia, de formação de lideranças femininas. Necessário pra caramba, separar joio do trigo. O trabalhinho da Patrícia é 10. Gente, brigadíssimo pra todos vocês Tem que aguentaram, mensagem ali. esperaram a gente. Tem mensagem chegando aí? Tem. Angélica Pássaro. Bonnie and Clyde, os Bonnie and estudos Clyde. mágicos de muita gente. Que lindo, Angélica. Obrigado. Adorei o Bonnie and Clyde. Fox dois- e Crow, né? Raposa e corvo é bem por aí. Muito bom, muito bom. Vamos gente, lá. brigadíssimo. Então, deem uma olhada nas páginas da Patrícia. Ela já citou aqui Feminino Essencial, aqui no Facebook, o site dela. Deem uma olhada na minha outra página, irmã desta aqui, Cláudio Crow, que é a Alma Celta. Mandem sugestão de outros lives que vocês Temas que queiram. vocês queiram ver abordados aqui. A ideia é a gente repetir isso com mais frequência, inclusive. É sempre muito divertido, especialmente quando não dá problema. Hoje deu um probleminha pra gente começar, né? Agradecemos muito a paciência de vocês que esperaram a gente conseguir pôr Deem em ordem a casa. coraçãozinho, deem like e compartilhem também. É uma verdadeira youtuber. Gente, brigadíssimo. Yo, 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 yo! Brigadão e até a próxima. Obrigado, beijos e abraços pra todo mundo.